Hoje nós vamos dar continuidade a aprender aí mais um pouco dos pronomes indefinidos. E isso tem muita relação com um novo assunto. Então, a gente está investindo bastante tempo nesse tipo de pronome porque ele é um emaranhado de vários outros assuntos, né? Então você viu que você já aprendeu sobre substantivos contáveis e incontáveis. Aí a gente aprofundou nos pronomes indefinidos e vimos na aula passada some, any, vimos também o no e também as palavras que compõem esses tipos de pronomes indefinidos. E agora nós vamos nos aprofundar ainda mais em mais pronomes indefinidos, só que com um novo assunto, que são os quantificadores. Então vamos lá. O que são os quantificadores? Quantificadores são expressões utilizadas para indicar a quantidade de objetos, pessoas ou animais em uma frase, certo? Então a gente já viu some, que tem esse significado aqui, né, de algum ou um pouco de, e aí você usa, ele coloca aqui, né, utiliza-se some com substantivos incontáveis. Então, tem até a dica, né, se esse substantivo está no singular é porque ele é incontável mesmo. Pronto, então, some está aí e a gente já sabe que se usa ele em quais formas de discurso? Na afirmativa, na interrogativa, na negativa. Se você tiver dúvida disso, volta na aula anterior para você aprender isso aí, tá ok? Tem também, aqui estão os exemplos, se quiser pausar e anotar, lembrando que a única exceção na interrogativa para o some é o que? O oferecimento, né? Então, tanto com essa estruturazinha aqui, ó, aqui também entra um oferecimento, mas de forma geral o some é usado na afirmativa. Nós temos aqui o N, que aí você também pode usar o N em situações afirmativas, mas o significado dele é qualquer, certo? Então a gente já está aprendendo algo aí novo, mas de forma geral o N é usado em quê? Em frases negativas ou interrogativas. E aí ele está aqui, ó, dizendo que em frases negativas ele assume o significado de nenhum e nenhuma, e em frases interrogativas assume o significado de algum e alguma, certo? Assim, é mais uma questão de você saber as formas de discurso em que o some e que o N são usados. E também está ligado em relação às exceções. Aí ele tem aqui, ó, um exemplo de frase negativa, um exemplo de frase com esse significado aqui, ó, de qualquer, e um exemplo de frase interrogativa, ok? Agora a gente vai entrar com o uso de novos pronomes indefinidos, que são quantificadores, certo? Então, o que acontece? Agora a gente vai depender bastante daquele assunto que nós vimos anteriormente, que é a parte de substantivos contáveis e incontáveis. Então vai ser bem necessário você revisar esse assunto. Lembra que eu falei, olha, quando a gente precisar, eu quero que você vá lá e revise. Então, se possível, vá lá no vídeo em que a gente viu sobre substantivos contáveis e incontáveis, faça uma revisãozinha, certo? Para depois você voltar para cá para a gente continuar. Ou dar uma revisada no assunto do caderno mesmo, rápida, fica à vontade, certo? Mas é importante você dar essa revisada aí, tá ok? Se quiser anotar os exemplos aqui em relação ao N, fica à vontade também. Então vamos lá, vamos para o primeiro quantificador, que é o much. O much significa o quê? Muito, grande, é uma porção de algo. Então, você utiliza o much geralmente com substantivos incontáveis, em frases negativas e perguntas. Então, veja aí que nós já temos a nossa primeira utilização com substantivos incontáveis, certo? Então, geralmente, esses substantivos incontáveis vêm em quê? Vêm do singular, eles não vão para o plural, certo? Então, aqui, ó, how much? How much milk do you drink every day? Milk é um líquido, normalmente líquidos, aí já vai a primeira dica para substantivos incontáveis,
líquidos são incontáveis. Então, milk é o que? Leite. Então, se eu quero perguntar quanto leite você bebe todo dia, eu uso essa pergunta how much, certo? É até uma expressão que eu quero destacar e abrir um parêntese aqui, porque a gente vai aprender um novo aqui, que é usado para substantivos incontáveis. Perdão, usado para substantivos contáveis. Esse aqui é usado para incontáveis. Então, destaca essa expressão aqui, ó, que ela quer dizer quanto para substantivos incontáveis, tá ok? Então, eu quero que você destaque aí essa expressão, que ela é muito importante, certo? E aqui temos outras frases, veja, ela está numa situação também de substantivo incontável, sugar quer dizer açúcar, e aqui money também é incontável, então much é o que é utilizado aqui. Então, são só exemplos de uso aqui com much. E quem é a palavra aí, qual é o quantificador utilizado no mesmo sentido de much, só que para substantivos contáveis? É o many. Depois a gente volta para cá e eu explico sobre essa observação aqui, tá? Many. Então, many significa muitas, muitos, e aí você utiliza o many para indicar frases com substantivos contáveis, certo? Então, nesse exemplo aqui, ó, times, quer dizer vezes. Eu sei que talvez você tenha visto a palavra time como tempo, e de fato, o significado de tempo, quando o time está com o significado de tempo, é incontável. Então, é uncountable, certo? Mas nesse caso aqui, times, quando está assim no plural, veja, até o plural está indicando, né, que é contável. O significado é de vezes, certo? Aí tem aqui, ó, outros dois exemplos. Aí lembra daquela expressãozinha que eu falei para você destacar logo aqui em cima? Pronto, essa mesma expressão aqui também tem para o many. E eu quero que você também destaque ela para many. Eu vou inclusive dar uma frase aqui. Então, how many? How many quer dizer o quê? Quanto? Quanto, só que para substantivos contáveis, certo? Então, eu poderia perguntar how many times, então, how many times do you go to school? Então, quantas vezes você vai para a escola? Então, quantas vezes você vai para a escola? Pronto, então aqui é um exemplo de frase com esse how many, que também é bastante utilizado, certo? Então, destaque aí essa expressão, ela é muito importante, certo? Então, a gente destacou aqui how much, e agora nós estamos destacando how many. Muito importante essa expressão, certo? Uma usada para substantivos contáveis e outra para incontáveis. Já já a gente vai para uma questão para poder entender como é que funciona isso na prática, certo? Mas por enquanto, até então, nós vimos o que? Nós fizemos uma breve revisão a respeito de some, que é um quantifier, any, much, agora vimos many, e agora a gente vai para um grupo para poder complementar ainda mais o assunto de quantifiers, certo? E nós já partimos para a nossa primeira questão, ok? Que grupo é esse? É esse grupo aqui, ó, do few e do less. Aí tem as suas variações, a gente vai ver essas variações também. Então vamos lá. Few, quando ele está com esse A aqui na frente, ó, ele quer dizer um pouco. Então, a few. Ele se usa com substantivos contáveis. Então, você vai ver que esses substantivos estão no plural. Então, pode também ter significado de algum em algumas. Então, aqui, ó, o exemplo de frase, né? Eu fiquei na casa da minha tia por alguns dias. Aqui, alguns meninos, a few boys, queriam falar com a polícia sobre o roubo. Então, só se atentar quando tiver um espaço lá, ó, normalmente isso aqui, vai aparecer isso aqui na questão, né? Aí ele vai dar nas opções ou a few ou o outro, que é esse aqui, o a little. E aí quando você vê que está no plural, você vai usar o quê? A few. Que a few é usado para quê? Para substantivos
para substantivos contáveis, ok? E aí o a little não. O a little é usado para substantivos incontáveis. Aí você vai ver que eles estão no singular. É isso que você vai ver, ok? Então, e aqui tem uns exemplos, né? Eu amo um pouco de creme no meu café. Have a little tea with me. Beba, no caso, né? Beba um pouco de chá comigo. Está delicioso. Aqui, ó, chá, incontável, é líquido. Cream é incontável também, certo? Aqui, ó, nesse exemplo de frase, songs está no plural, já indica que é contável. Então, songs é o que? Músicas, ok? Aí tem uma observação aqui em relação a songs. Porque songs, na verdade, o melhor significado são canções. E aí as canções você de fato conta. Agora music, que se relaciona normalmente a estilo musical, por exemplo, the reggae music, que é a música relacionada a estilo, né? Reggae, a música reggae. The pop music, the rock music. Isso aqui é incontável. Incontável. Certo? Então tem que ter cuidado aí com essa diferença que é interessante de ser falada. Certo? Aqui a gente tem um contável e aqui a gente tem um incontável. Certo? Então vou colocar aqui no parêntese para que você possa anotar tudo certinho aí e saber que essa diferenciação existe no inglês. Então aqui é incontável, que quer dizer música no sentido de estilo musical. Pronto. Então vimos que a little é usado para incontável, ok? Beleza. Então às vezes pode aparecer só little e pode aparecer só few, que tem o significado de pouco. E aqui pouco também. A diferença que é usado para contável e o outro para incontável. Certo? É o que ele está explicando aqui, justamente nesse exemplo aqui. Ó. Few significa pouco ou pouco. No caso, poucas, né? Ele vai estar no plural porque o substantivo seguinte está no plural. Então é sempre empregado com substantivos no plural, que são contáveis. Aqui exemplos, né? I have few friends. Eu tenho poucos amigos. Michael has few books. O Michael tem poucos livros. E aí tem uns outros exemplos aqui. E aí, quando você tem um little, é o significado de pouco e pouca, só que usado para o quê? Incontável. Pronto. E aqui estão os exemplos. Certo? Então, vamos agora fazer essa questão aqui, certo? Baseando o que a gente acabou de aprender. E o que ele quer nessa questão de concurso é simplesmente que você identifique o que vai preencher esses espaços aqui, certo? Então, primeira coisa de todas é você verificar as palavras que estão depois do espaço, não é isso? O que vai dizer para você se vai usar um ou outro é essa palavra. Essa palavra ela é um substantivo se ela for melhor ainda para você, certo? Então veja logo de cara, né? No primeiro espaço aqui já é uma ajuda muito grande, porque você já conhece a palavra people. E você sabe que people está no plural. Então se people está no plural, não tem como você usar much, porque much é usado para substantivo incontável. E os incontáveis ficam no singular. Então se a pessoa não souber que people quer dizer plural, então já não consegue fazer essa questão. Então você já elimina a letra A e a letra B de bola, certo? Aí assim, você vai ver aqui, ó, que ficaram essas três, C, D de dado e E. Aí você vê que a terceira aqui, ó, as respostas estão todas iguais. Então você não vai para o terceiro espaço, senão você vai perder muito tempo. Você já sabe que aqui a resposta é much. Então, aqui, ó, nessa terceira frase. Então você vai para as frases que estão diferentes, certo? Então vá para a 4, ó, que vai te ajudar bastante. Ó, a 4 você tem aí um pouco e você tem poucas.
né? Então, pode ser aqui na 4. Outra opção também é você ir para a segunda, porque as respostas estão todas diferentes. Então, o que você vai escolher, vai depender do gosto do freguês, certo? Então, vamos lá, aqui ó, na 4, né? I know quiet, aí vem few people ou a few people who've had the same problem. Então, qual seria a melhor resposta? Aí você teria que traduzir mesmo, um pouco de pessoas ou poucas pessoas, né? Então, I know é o que? Eu conheço. Então, eu sei. Quiet, esse quiet aí tá para intensificar. Então, muitas. É aquele muito pouco que a gente usa, né? Então, são muitas poucas ou é muitas um poucas. O que faria mais sentido aqui é few, porque few tem esse sentido de pouco. E esse a few é um pouco. Esse um pouco é o sentido de... É um pouco mesmo, né? Você, por exemplo, pode significar isso aí no sentido de um pouco de, de garrafas, um pouco de... E aí por aí vai, mais ligado a um pouco. Então tem esse a aqui, né? De um, o artigo indefinido, certo? E aqui é poucas, né? A gente viu inclusive quando estávamos estudando, né? Poucas. O substantivo seguinte ele já vem no plural também. Então, eu creio que a melhor resposta mesmo seja a letra C. E a gente confere os outros espaços, né? Então, tenta dar uma conferida aí nos outros espaços para ver se bate, né, com a letra C. Então, vamos lá. O que seria aí na letra C? Many people, aqui, e bate com o que nós vimos. Have you heard little of Polly recently? Não bate tanto. Por quê? Porque você tem escutado pouco de Polly recentemente. Bate também. No sentido de você ter escutado pouco de Polly recentemente. Tem um certo sentido. Na terceira, a gente já sabe que a resposta é much. Na quarta, poucas pessoas. E na quinta, with little training, she could do very well. Com pouco treino, ela pode... Training aqui está no sentido de treino. To train é o verbo treinar. E aí quando você bota o ing, lembra que nem sempre significa um gerúndio? Esse ing pode ser um verbo indo para um substantivo. Então é o treino aí. Então, um pouco de treino ou com pouco treino. Então, tem esses dois sentidos. Então, eu creio que a melhor resposta aí seria a letra C mesmo de casa, certo? De acordo com o que nós estudamos. Pronto, então, letra C é a resposta. Dúvida aqui, porque eu fui conferir o gabarito dessa questão e eles colocam como gabarito a letra E. Então, por que foi colocado a letra E? Bem, veja que foi uma das respostas que surgiram desde quando nós eliminamos a letra A e a B. Então, foi uma grande chance de nós termos acertado essa resposta. Então, como eu já falei em outras aulas, o teacher também pode errar, né? Então, mas assim, eu sempre vou errar e procurar o sentido para que esse erro de fato faça sentido, né? A resposta que a própria gabarito está dando, porque tem algumas que realmente não fazem sentido, mesmo a gente pesquisando, vendo as regras e tudo mais. Então, qual é a diferença aqui? Então, veja que a nossa resposta, que foi a letra C que nós demos anteriormente, a diferença aqui é esse A na frente, né? Então, tanto desse fio para o a fio, little para little, e também aqui na segunda, né? Que aqui o much ele entra também
aqui na resposta da segunda. O que faz mais sentido também, mas quando alguém ouve, né? Você tem ouvido muito, então esse ouvir aí entra no much mesmo. Seria, ou você tem ouvido pouco, então seria mais você ter ouvido muito de Polly recentemente, nessa tradução da segunda. Mas vamos entender aqui a diferença desse feel para esse a feel e desse little para esse a little. Então veja que o feel e o little eles são usados para se remeter à quantidade. E que tipo de sentido ligado à quantidade? Aqui está em destaque. De muito pouco, menos que o normal ou menos do que eu gostaria, ou insuficiente. Então, eles remetem a uma conotação negativa, ok? Então, e aí tem uma diferença quando você acrescenta o a. Então, veja, se aqui na quinta, vamos para a quinta, né? Que ele está colocando como a little. Então, e o little remete a uma condição negativa, uma conotação negativa. Então, with little training, she could do very well. Então, com pouco treino, ela pode, eu poderia fazer muito bem. Então, aqui não é uma conotação negativa, aqui seria mais uma conotação mesmo de, poxa, ela tendo o suficiente, isso ela poderia fazer bem. Então, já entraria uma melhor resposta como a little, porque aí é o sentido já com a, que ele coloca aqui, ó. A gente já sabe, né, que esse aqui é usado para incontável e esse aqui é usado para contável. Só que aí essas duas estruturas não tem mais essa conotação negativa. É igual ele no português mesmo. Quando a gente diz que tem pouco dinheiro, automaticamente pensamos na ideia de que poderíamos ter mais. Pouco dinheiro é menos do que o suficiente, não é verdade? Agora, quando você diz que tem um pouco de dinheiro, não vem a ideia de insuficiência, mas que no momento há somente uma quantia necessária, uma quantidade qualquer, sem ideia negativa. Então é o necessário. Então, aí ele está até aqui dando exemplo, né? Mas na nossa questão, por exemplo, o necessário para ela ir bem é o quê? Um pouco e não pouco, entende? Então, de fato, a melhor resposta seria a letra E mesmo. Então, só corrigindo aí, tá? Então, é importante a gente fazer essa conferência lá com gabarito. Se você precisar da apostila e quiser conferir gabaritos também, durante as aulas de dúvidas, a gente pode ver se teve algum que houve divergência, tá ok? Para a gente poder comentar isso aí. Tá ok? Então vamos lá. A próxima aqui é justamente essa diferença de little a little, feel a feel, e a gente já aprofunda mais nisso aí. A questão ela é dada, os espaços estão aí. Qual é a dica? Você logo olhar de cara para as palavras que vêm depois dos espaços. Se for um substantivo e ele estiver no plural, então você já sabe que é contável. Então, se tiver no singular, incontável. Então, logo de cara é fácil você localizar dois substantivos aqui que nós já conhecemos. Friends, vou até destacar eles, quer dizer amigos, e children, que é o plural de criança. Então, aqui é crianças, certo? Então, aqui no nosso terceiro espaço não vai se encaixar, e no nosso segundo não vai se encaixar estruturas para substantivos incontáveis, certo? Então, letra B está fora. Então, a letra B aí está fora. Que mais? Letra D de dado também está fora. Então, sobrou a letra A, a letra C e a letra E, certo? Na segunda, na letra A, bate, é para contável, está correto. Na letra C também e na letra E também. E é aí que entra essa diferença de a fio para fio, né? Mas vamos ver mais um espaço aí para ver se ajuda. Então estamos em dúvida entre a letra A letra C e a letra E de elefante. Ok.
No último espaço aí, ó, é bem interessante esse espaço, porque assim, o help já é substantivo que é incontável, é só um comentário. Então, se help é ajuda, e ajuda é incontável, né? Você não diz uma ajuda, duas ajudas. Ajuda é incontável. Então, só para confirmar aí que de fato aqui tem que ser little. Né? Então, qual seria o melhor sentido aí? Seria a little ou little? Então, eu creio que o melhor sentido aí entra naquilo que nós falamos. Inclusive, eu vou colocar aqui. Você tem o necessário, você tem uma quantia necessária para poder fazer aquilo acontecer. Então, o melhor é a little, entende? E o que é que vai acontecer aqui? Uma ajuda, né? A pessoa ela pede aqui, could you possibly give me aí a little help? Então, a pessoa está pedindo ali o suficiente para que a ajuda aconteça. Então, de fato, não faz sentido ser a letra A, que é little. Ok? Então, a gente fica em dúvida entre a letra C e a letra E. Vamos ver aqui o primeiro espaço para ver se tem algum sentido aí. A little, little. Então, it is a little use trying to change her mind. It is a little use trying to change her mind. Eu daria um tempo aí para você pausar e tentar fazer, certo? Essa questão. Então, pausa aí e tenta fazer com essas informações, né? Decida aí se vai ser a letra C ou a letra E. Beleza, decidiu? Então vamos lá. Na letra E, ele coloca little. Little, eu estou falando aqui do primeiro espaço, né? Little tem o sentido de quê? Pouco, ou seja, é algo que é insuficiente. Então, it is little use trying to change her mind. Qual é o sentido dessa frase aqui, né? Aí precisa traduzir, de fato. Então, pouco little use, pouco uso, tentar mudar a mente dela. Então, veja, aí já está dando uma conotação negativa, que nós falamos aqui, ó. Veja. Então, por quê? Porque qual é a tentativa aqui? A tentativa é de mudar a mente dela. Então, little use é o quê? Pouco uso, é um desperdício nesse sentido. Né? Então, é pouco, não é o suficiente. Então, por isso que a letra E é o que se encaixa mais. Então, a gente já tem, inclusive, a nossa resposta. Né? Aqui, slowly, a few children began coming to school. Então, devagar, de uma forma devagar, que é inclusive o que está acontecendo agora, nesse momento pós-pandemia, de uma forma devagar, um pouco de crianças começou a ir para a escola. Então, confirma de fato isso aí, por quê? Porque já é o suficiente para começar as idas às escolas. Então, não é algo insuficiente. Então, de fato, a letra E está a melhor resposta aí. Few friends. Ok, ó, infelizmente. Ele ainda começa com essa palavra aqui. Ó, se quiser anotar ela, infelizmente, é a palavra importante. Aqui, possivelmente. Aqui, de forma devagar. São as palavras que terminam com esse final, li. A gente vai ver algumas agora aqui numa dica, num post que a gente fez lá no... Só abrindo um parêntese mesmo, para que você aprenda mais. Mas essas três aqui, dessas três, essa primeira aqui, ó, infelizmente, ela já entregou a resposta para você, que de fato, aqui tem que ser um sentido negativo. Entende? Tem que ter essa conotação negativa. Então, infelizmente, ele tem, aliás, tinha poucos amigos. Então, letra E é a nossa resposta. Tá ok? Então, vou aqui entrar rapidamente nesse post para poder passar essa informação para você com palavras no final li. Porque elas normalmente aparecem, né? Bastante. Você já pode ver que essas palavras elas têm esse finalmente justamente derivado desse final, que é a tradução, né? Então, carefully, cuidadosamente.
Se você for até a palavra fluent, em inglês quer dizer fluente. Aí quando você bota esse li no final, fica fluentemente. Aqui, simplesmente. Perfect é perfeito. Aí quando você coloca o li no final, vira perfeitamente. Rare quer dizer raro. Quando você coloca o li no final, raramente. Então é só uma dica mesmo, para que você possa detectar essas palavras com mais facilidade quando você vê no texto. Nesse caso, na nossa questão, né? Possibly, possivelmente, slow é devagar, e aí, quando você bota o li no final fica vagarosamente. Unfortunate, com li no final fica infelizmente, certo? Ok, então vamos avançar em relação às questões de quantifiers, porque eu acredito que a gente vai conseguir fixar ainda mais o assunto, ok? Então vamos lá. Essa questão aqui, ó, ela mistura um pouco o assunto da aula passada, quando a gente viu a questão dos artigos indefinidos, com o assunto da aula de hoje. Qual é a ideia aqui? É a gente de fato entender como é que a gente vai usar cada uma dessas palavras aqui, certo? Primeiro de tudo é você localizar, lembra dos termos negatórios que a gente falou na aula passada? Então, de cara você já vê que nessa segunda frase, ó, as frases estão sendo separadas por pontos, e outro nessa daqui, certo? Mas normalmente você vai olhar para a frase onde o espaço está. Então, o termo negatório já vai eliminar quais alternativas? Então, pausa aí o vídeo e tenta fazer. Tentou? Então, de cara você já vê que elimina a letra a letra, a letra D também, né? Porque o nothing ele não pode ser usado com um termo negatório, lembra disso? Que ele já é uma negação, então seria uma dupla negação, então não pode. Então não pode nem letra A e nem letra D, ok? Então, no sentido agora de quantidade, o sentido que você vai ter que puxar agora para poder fazer a questão. Então você vai precisar traduzir. Então, qual é a tradução da primeira frase? I don't like, eu não gosto, to spend, de gastar, my vacation in the country, minhas férias no país. Então, there isn't, a gente já viu que isso aí é o que? É o verbo existir, né? There be, ele está no presente, então não existe. Não existe, aí vem o espaço, to do, que é fazer. Então não existe, tananã, fazer. Então se a pessoa está dizendo que ela não gosta de gastar as férias dela dentro do país dela, e aí dá para puxar um sentido de quantidade? Sim. Então não pode ser, aliás, tem que ser, na verdade, ou sentido de much ou de many. Mas essa quantidade é o quê? Em relação a um verbo, a coisas para fazer. Então, se a relação ela tem relação com a ideia abstrata, que é coisas para fazer, né? Então a pessoa faz uma coisa, faz outra. Não tem como você, de fato, quantificar isso aí de uma forma contável, no sentido de não é concreto, entende? É algo abstrato. Então, o much seria a melhor resposta, ok? Então, muito, o que fazer. Everything seria sentido de coisa, né? Então, não tem aí uma relação com coisa. E outra, não faria sentido colocar aqui todas as coisas, porque everything quer dizer todas as coisas. Então, não faz sentido. Então, de fato, a nossa resposta melhor é a letra B, ok? Beleza. Então, dando continuidade aqui, aqui nessa questão 25, foi a questão que eu marquei para a gente poder fazer, é uma questão que envolve little, certo? Então, se é little, então veja,
é um sentido de meio negativo mesmo. Então, algo que está insuficiente, certo? Então, você nem precisaria traduzir essa frase aqui, mas ele já deu estrutura em destaque para você. E aí você vai... eu sei que está tudo em inglês aqui, né? Mas às vezes, mesmo que você não consiga traduzir a questão toda em inglês, você já imagina. O que está em jogo aqui nessa questão? O que está em destaque, a estrutura que está em destaque, eu vou, pelo visto, aqui encaixar, ver se ela se encaixa aqui em algum desses lugares, certo? Então, ele pede aqui, né? Check the item in which it must also be used to complete the sentence meaningfully. Então, cheque o item no qual it must also be used. Tem que ser usado para completar a sentença de forma significativa. Então, little é usado em existe, still, very little, não. Ainda existe, very little, né? Está intensificando ainda, muito pouco. Então, é bem suficiente mesmo. Noun about compulsive spenders, ou seja, gastadores compulsivos. Então existe pouco conhecido acerca de gastadores compulsivos. Seriam pessoas que compram compulsivamente, né? Gastam compulsivamente. Então veja, né? Inclusive é uma coisa que eu queria destacar, inclusive o little, ele lembra que foi falado que ele é usado com substantivos que estão no singular. Então inclusive se houver em there be lá, só revisando aí um pouquinho sobre a questão do there be, esse there be tem que estar no singular, e a forma singular conjugada there be é o que? There is, no presente, né? Então, só destacando isso aí, se você tiver alguma dúvida em relação ao assunto de there be, volta lá para poder revisar isso aí, tá? Então, aí o que vai matar aqui essa questão, ou seja, o que vai de fato lhe ajudar é você olhar para as palavras que estão depois dos espaços, certo? Então, lembra, né, que a gente já vem trabalhando desde as primeiras aulas com a mecânica das questões. Então, essa seria a melhor mecânica. Você olhou para o espaço, olhou para as alternativas. Primeiro você vai identificar o termo. Então, o primeiro passo é esse. Você vai identificar o termo que você vai precisar encaixar ali, nesse caso, né? É little. Então, eu vou olhar para o espaço. Olhe para a palavra que vem depois. Então, o segundo passo é olhar para o espaço. Depois, terceiro passo, eu olho para a palavra que vem depois desse espaço. Essa palavra é um substantivo, aí já é o quarto passo. Sim. É contável? Sim. Já te ajuda. Entende? Então, está no plural? Sim. Se está no plural é o quê? Contável. Está no singular? Sim. Se está no singular, muito provavelmente é o quê? Incontável. Mas aí eu preciso confirmar. Certo? A sua confirmação é só se estiver no singular. Se estiver no plural, acabou. Que é o que aconteceu aqui. Olha os substantivos, ó. Plural, plural. Aqui, ó, thousand quer dizer milhares de dólares, plural. Mas, Marco, você não disse que dinheiro é incontável? A palavra dinheiro em si, que é money, aqui, ó, inclusive está aqui, é incontável. Só que quando você entra nos tipos de dinheiro, como reais, dólares, aí você consegue contar, né? $1, $2, $2. Aí, R$ 1, R$ 2. Aí sim, aí é contável, certo? Só colocando aí um pouquinho a distinção. Então não tem nem como ser letra A, nem letra B, nem letra C. Veja que você não precisa nem traduzir muita coisa aqui, até então. Pode ser a letra D ou a letra E. Aí agora eu vou precisar traduzir mesmo, para poder entender o sentido. E o que tivesse sentido de muito pouco, ou seja, bem suficiente mesmo, aí você vai marcar aquela alternativa, né? Então vamos aqui do final, né? Letra E. Aparentemente, mudanças no tratamento recomendadas para compradores obsessivos
were very little. Foram muito poucas. Ok, tem esse sentido de insuficiente. Mas vamos ver aqui a letra D, porque tem que estar o mais conectado com esse sentido da frase aqui possível. Então, as the famous psychiatrist was talking about compulsive shoppers. Então, como os psiquiatras famosos estavam falando acerca de compradores compulsivos. Então veja que a palavra está sendo usada é a mesma aqui, né? The audience interrupted very little. A audiência estava interrompendo bem pouco. Então veja que a letra D também ela faz esse sentido de muito insuficiente. Então aqui ele está falando em relação às mudanças no tratamento recomendados para compradores obsessivos. Então foram bem poucas. E aqui está falando em relação às interrupções da audiência. Bem, eu creio que esse tipo de questão ela deixa o candidato em muita dúvida, né? Porque as duas têm um sentido de muito insuficiente, mas ele está falando aqui, né, aquela que completa a sentença de uma forma mais significativa, né? Então, ele começa aqui, né, falando que existe pouco conhecimento, muito pouco conhecimento acerca de compradores compulsivos. E aí, conforme os psiquiatras famosos, conforme o psiquiatra famoso, na verdade, estava falando acerca de compradores compulsivos, a audiência interrompeu bem pouco. Então veja que o sentido aí completa a melhor letra D, entende, do que a letra E. Mas eu acredito que é uma questão que deixa o candidato em dúvida, né? Agora a letra E, por que ela não completa tanto? Porque esse sentido aqui diz o seguinte, que tem pouco conhecimento a respeito disso. E aí o psiquiatra famoso está falando a respeito disso. Então houve pouca interrupção. Agora aqui, aparentemente as mudanças no tratamento recomendadas para compradores obsessivos são bem poucas. Não completa muito isso aqui, entende? Em sentido, sabe? Então, mas poderia deixar a dúvida, né? Mas veja que só seguindo aí as dicas que a gente já passou, você teria 50% de chance de acertar esse tipo de questão. Tá ok? Vamos para a próxima agora. A questão aqui, essa 20, ele pede o seguinte: assinale a alternativa que apresenta o uso gramatical correto de there is. Ok, nós já vimos a respeito de feel. Veja que ele está sendo usado aqui com um substantivo que é contável, a palavra teacher, plural é teachers. A gente tem aqui some, usado para substantivo contável também, numa frase afirmativa. Temos aqui many, usado para substantivo contável, a palavra aqui, o substantivo está no plural. Events, é o plural de event, que quer dizer evento. Anger é raiva, é um substantivo incontável, e aí de fato a gente usa much. Só destacando aí dentro do assunto de quantifiers, ok? E apareceu um novo aqui, que é esse a lot of. O que isso quer dizer? Então vamos lá. O que é esse a lot of? A lot of é uma estrutura que quer dizer, vou colocar aqui rapidamente para você, pronto, é um quantificador, uma estrutura de quantificador, que é usado para descrever quantias grandes, mas não especificadas necessariamente. Então, por isso que é um pronome definido também, né? Entra como em uma locução aí pronominal indefinida. I used it to have a lot of money in the past. Aqui, Susan ate a lot of candies last week. Então veja aqui as traduções. E veja, né? Está sendo usado tanto para substantivo contável quanto para incontável. Então ele é usado para os dois, certo? Tem
estruturas que são sinônimas de a lot of, que eu quero que você anote. Large number, plenty of, lots of, large amount e a great deal, certo? Então, tem mais outra também, que não está aqui, preciso completar, que é several. Então, several. Então, também é usado para grandes quantidades e são todas sinônimas de a lot of, certo? Você pode substituir, por exemplo, aqui, ó, a lot of por several. Several friends. Então, ó, essa substituição é completa. Ela tem o mesmo significado. Aqui, ó, large amount. Também pode ser substituído. It's a large amount of candies. Que pode ser substituído, né? Aqui, ó, também, ó. I used to have lots of money. Então veja que o A foi embora, certo? Fica só lots of money. Então, great deal, você pode substituir também. Mark has... Não, Mark has great deal friends. Não, acredito que great deal seja uma estrutura usada mais aí para substantivos incontáveis mesmo. Então, I used to have a great deal of money. Então, plenty of. Então, Susan ate plenty of candies. Que mais? Susan ate a large number of candies. Então, todas essas estruturas aqui, elas podem substituir a lot of. Só estou demonstrando aqui para você como esses sinônimos se encaixam dentro dessa substituição, certo? Então, voltando aqui, a lot of frightened são assustados, adultos assustados. Então, adulto inclusive está no plural aqui. Ok, aí a gente entra naquilo que é a regra do there be. Eu sei que o assunto ele é de quantifier, mas você vê que tem algumas questões que puxam aí esse assunto visto anteriormente, que é o assunto do there be. E a gente viu que a concordância do verbo to be aqui, ó, ele vai de acordo com o que vem no complemento, né? No que existe. Nesse caso aqui, ó, são professores, poucos professores. Tá no plural, então não pode ser isso. Então a dica é essa, tá no plural, tem que ser o quê? Are, there are. A gente já viu isso lá no assunto, né? E tá no singular, então vai ter que ser there is. E a única estrutura que está no singular, inclusive, uma estrutura que é usada para substantivo incontável, tem um substantivo incontável, é a letra E. Ok? Então a letra E é a nossa resposta na questão aí. Ok? Então, nossa questão já está feita já, letra E, resposta. Vou até destacar aqui um pouco mais. E beleza. A próxima questão aqui é 19. Ele destaca aqui o termo. Eu sei que está tudo em inglês, mas se quiser aqui um termo nessa sentença aqui em inglês, né? Termos que você precisa saber. Ó. Meaning close to. O que isso quer dizer? Um significado próximo de. Então o que ele está pedindo? Essa palavra aqui, ó, que está em capital word, que é capital word, em destaque, né, que é um capital, né, um formato aí que a gente usa aqui no próprio teclado. Tem até o caps lock, né, no teclado. Então a palavra ela fica em capital word. Então, na sentença, vou traduzir agora, tá? Mas anota esses termos aqui que são importantes. Na sentença, aí tem a sentença, está em destaque a palavra em destaque tem um significado próximo de. Então, many, a gente sabe que é o que? Muitos. Então, se é muitos, é uma grande quantidade,
certo? E o many é usado para substantivos contáveis. Então não faz sentido ser much. Não faz sentido também ser little, porque little é pouco. A few é um pouco e few é pouco, poucos. Então, poucos ou poucas. O único que está ligado aí à grande quantidade é several, inclusive um sinônimo para a lot of. E a gente já viu isso, né? Então, nossa questão já está feita aí, letra D de dado. Pronto. Na 23 aqui, ó. A 23, ela você vê que é uma frase só. E a dica aí, né, é você olhar o que vem depois e o que vem antes do espaço, para você conseguir fazer essa questão. E saber aí a respeito dos encaixes. Que encaixes, Mário, que você está falando? Vamos lá. Veja que tem friends aqui, que é uma palavra, um substantivo contável, uma palavra que é um substantivo. Então, não tem nenhuma opção aqui, né, com incontável, mas a gente tem o A antes de tudo aqui. Então, esse A aqui é o quê? Então, qual é a estrutura que você usa com o A que nós aprendemos? Aqui, ó, inclusive está aqui, ó, a few. Não tem como você dizer a ten, ou a some, ou a many, ou a several. Não, esse A não vai vir acompanhando, não. Então, o A acompanhando é de fato com few. Então, eu tenho um pouco de amigos, né? Esse é o sentido aqui. I have a few friends. Isso dá uma conotação negativa? Não. A gente aprendeu que não. Né? Se tivesse few friends, aí daria. Então, esse a few friends dá até algo suficiente e necessário. Entende? Então, esse é o sentido. Tá ok? Se não tivesse esse A aqui, poderia ser qualquer uma dessas opções. Mas o que entregou a questão foi esse A. Tá ok? Beleza. A próxima questão aí é a 22. Pedir que você pause o vídeo e tente fazer, porque ela envolve tudo que nós já vimos nessa aula de hoje, um pouco também da aula passada. Então, pausa aí e tenta fazer. Tentou? Pronto, então, beleza. O que vai te ajudar, né, a fazer essa questão? Primeiro de tudo é você olhar o substantivo que vem depois. No caso, a gente não tem espaços aqui, né? Mas tem esses númerozinhos que equivalem aos espaços que a gente costuma trabalhar com eles durante as questões. Certo? Então vamos lá. Wheat é trigo. Trigo, veja, está no singular. Então é um substantivo incontável. Contável, apples, que é maçãs. De novo maçãs aqui. Cheese, está no singular. É queijo, substantivo incontável. Carrots é cenoura, tá? Inclusive no plural, substantivo contável. Veja, tudo isso vai te ajudar a fazer a questão, certo? Então, eu já sei logo de cara ó, que na primeira aqui, ó, fio, letra C, não tem como. Isso aqui é incontável. Então tá fora, letra C e letra E. Aqui pode ser um oferecimento, sim. Pode ser. Então fica em dúvida entre a letra a letra D. Né? Então, letra A e a letra D e a letra B também, porque que é usado para incontável. Certo? Aí eu estou em dúvida entre a B de bola e a D. Certo? Então, eu vou precisar olhar o que está diferenciando aí neles. De cara, a letra E ó, já está entregando aqui para mim que o 2 é many e o it é incontável. Então não tem como ser a letra E. Então só pode ser a letra A ou a letra B. Ok? Beleza. Então vamos ver o que tem diferente neles aqui. O que tem de diferente? Vamos lá. O quinto espaço, eu acredito que não ajuda tanto. Aí aqui, o último espaço vai ajudar você. Porque a diferença está bem grande, tá vendo? Um é usado para substantivo incontável e outro usado para substantivo contável.
Então, a gente sabe que x é incontável, então a minha resposta é a letra A, certo? É o que eu vejo que se encaixa melhor aqui, mas a gente vai conferir no gabarito, inclusive, certo? Mas vamos ver, fazer uma última conferência para ver se encaixa melhor. Do you need some wheat? Pode ser um oferecimento, né? Yes, we do. We haven't got much wheat. A gente não tem muito wheat, que é trigo. We need any apples. Opa, ó o N aqui, ó. Don't we? Aqui não faz muito sentido ser N, não. Veja que eliminou aí, né? Então, realmente, aqui não faz sentido. Talvez eu possa ter me equivocado em relação a cheese também, porque cheese é incontável. Mas vamos conferir. De fato é incontável. Não houve equívoco, não. Até porque é queijo, né? Você não pega um queijo, dois queijos, você pega por quantidade. Lembra que a gente falou inclusive sobre isso, em relação à quantidade, quando você tem um substantivo, você contabiliza ele em quantidade, em litros, em quilos, então ele é incontável. Então, de certeza isso aqui é incontável, certo? E eu acredito que eu tenho me passado em uma alternativa, que foi a letra D, a D de dado. Porque aqui, ó, não faz sentido ser N, porque é uma afirmação. Então, letra A não tem como ser N aqui, certo? E vamos dar uma olhada na letra D. A letra D coloca aqui como N, faz sentido, porque aqui acredito que tenha também, possa ser que haja um sentido de oferecimento, mas é uma pergunta, então N se encaixa. Much aqui porque é incontável, some aqui porque é afirmativa, many porque aqui é contável, few aqui carrots é contável e little é incontável. Pronto. Então vamos ver se encaixa, né, com sentido. Vamos lá. Você precisa de algum trigo? Sim, nós precisamos. Nós não temos muito trigo aqui. We need some apples. Nós precisamos de algumas maçãs. Não precisamos? Aí a esposa fala, né? Wife, esposa. No, we don't. Não, a gente não precisa. Nós temos muitas maçãs. Mas nós temos poucas cenouras. Veja, né? Esse pouco está dando sentido negativo, de que é algo que está insuficiente. E pouco queijo, mais uma vez, o sentido de insuficiente. Vamos pegar alguns. Então, let's get some. Pronto. Então, nossa questão aí está feita. Ok? Pronto. Em relação a 21 aqui, na 21, o que ele, veja, está em destaque, inclusive, a palavra, expressão em maiúsculo, pode ser substituída sem alteração de sentido por. A gente sabe que esse alloróvel aqui tem sinônimos, e a gente já viu esses sinônimos, e um deles é esse, né? A great deal of. Então, essa questão aí foi dada dentro do assunto que você já viu, certo? Então, nenhuma das outras alternativas se encaixaria tão bem quanto essa, tá ok? A 18 é uma questão que dá pra gente fazer, ela é bem parecida aí com a 22, eu sugiro que você pause o vídeo e tente fazer. Tentou? Pronto, então vamos lá. Olhar primeiro passo para os substantivos que vem depois, certo? E ver que esses substantivos eles são contáveis e incontáveis, ok? Esse é o primeiro passo. Aqui são todos os substantivos, né, que eu estou destacando. Aí você olha logo de cara se eles estão no plural ou no singular, né? Singular, plural. Loaves aqui, quando você está trabalhando com pedaços, alguma coisa, fatias. Então, loaves quer dizer essa fatia, né? Fatia de pão. Pão é incontável, mas a fatia é contável. Então, tem que estar atento a isso. Que tem que ser, esse espaço aqui, ele tem que corresponder com o substantivo que está mais próximo. Então, fatias. Time aqui, ó,
é tempo. Tempo a gente já viu que é incontável. Se tivesse times, vezes, contável. Aqui é tempo incontável. Ham entra na mesma ideia do queijo. Aqui ham é presunto, é incontável. Hot dogs é cachorros quentes, né? Cachorro quentes. Então aqui tá, ele é contável, ok? Então a quinta aqui, ó, não já pode ser letra E não. Letra E tá fora, certo? A nossa letra E aí tá fora. Aqui pizza tá com no sentido aí de incontável porque tá no singular. Então letra C tá fora. Então já eliminamos letra E e letra C. Na segunda, aqui é contável, certo? É usado para contável, usado para contável e aqui usado para contável, beleza, tá ok. Na terceira, não tem como ser many não. Many é usado para contável e time é incontável, tempo. Então não tem como, certo? Então letra D também está fora. Então ficamos com a letra A e a letra B de bola. Então, many aqui, very little, estão iguais. Eu estou comparando aqui agora uma com a outra. Opa, olha a 4 aqui, ó. Eu peguei a questão. Né? Naquele momento que você está catando para poder ver se a questão é uma coisa ou outra. E aqui, ó, ele está entregando a 4 como o afio é usado para contável, né? Rima é incontável, então a little. Então, ao que tudo indica, é a letra A. Então, a little pizza, a few loaves, very little time, only a little ham e few hot dogs. Então, ao que parece, é a letra A. Aí a gente confere agora aqui o gabarito, dá 18, 18 letra A, ok? Então, espero que você tenha conseguido acertar a questão. Veja, foi uma questão bem parecida com a que a gente já fez, a 22. E espero que você tenha entendido sobre quantificadores, porque é um assunto que complementa bastante a parte de pronomes indefinidos. Tá ok? Então, o teacher deseja ótimos estudos para você e grande abraço!